nome da Unify e da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista e também da Agência de Desenvolvimento, damos boas-vindas a todos vocês para esta palestra que certamente ficará marcada na história de São João da Boa Vista, do teatro e de todos vocês, estudantes, que estão tendo uma oportunidade única de poder conviver e conhecer a professora Maria Adélia de Souza. Queria agradecer a presença de todos. No nome do vereador Bete e do promotor Dr. Guilherme, agradeço a presença de todas as autoridades aqui presentes. No nome do professor José Dias de Pascoal Neto, agradeço todos os professores da Unify e demais professores que estão aqui conosco e que nos ajudaram a transformar este evento no sucesso que ele será realmente. Convido para participar da abertura deste evento o reitor da Unify, professor Francisco Assis de Carvalho Artem, e o prefeito municipal de São João da Boa Vista, Wanderley Borges de Carvalho. Passo a palavra inicialmente ao nosso grande parceiro da noite, o reitor da Unify, que representa neste momento a instituição. Com vocês, o professor Francisco Artem. Boa noite a todos e a todas. Falarei pouco para poupá-los e para que possamos ouvir muito a professora Maria Adélia, que tem muito a nos ensinar e tenho certeza que vai provocar muitos debates aqui. Mas eu só quero trazer uma notícia de primeira mão aqui para vocês, que todos conhecem a professora Maria Adélia, e hoje nós tivemos um encontro que eu acredito que seja até um encontro bastante histórico, professora Maria Adélia, que é daqui de Espírito Santo do Pinhal, mas viveu a vida, a infância, os primeiros anos de sua vida aqui em São João da Boa Vista, tem um compromisso com a nossa região, e nós já estamos planejando, e eu vou considerar que hoje nós estamos marcando o regresso da professora Maria Adélia para São João da Boa Vista, e vai funcionar na Unify a primeira cátedra, a Cátedra Milton Santos, que foi um grande estudioso, um grande acadêmico, e nós vamos, com a criação dessa cátedra, com a vinda da professora Maria Adélia para nos ajudar a implantar essa cátedra, a Unify começa uma nova história, entra num novo patamar, em pós-graduação, em especialização, com uma projeção que poderá ser uma projeção que deverá ser, a partir desse momento, uma projeção nacional. Mas eu deixo os detalhes, talvez mais algumas informações, para a própria professora Maria Adélia falar com todos vocês. Então, para não ocupar esse espaço e o tempo tão precioso, eu encerro aqui as minhas palavras, desejando a todos que tenhamos, e eu tenho certeza que nós teremos, uma grande e boa noite. Muito obrigado. Passo a palavra ao prefeito municipal Wanderley Borges de Carvalho. Boa noite a todos. Nós queremos agradecer a presença da professora Maria Adélia essa noite, que vai estar conosco aqui. O Artem falou que a Maria Adélia é conterrâneo do Artem, a professora Maria Adélia, né, que o Artem também nasceu em Pinhal e hoje é um sanjoanense. E a professora Maria Adélia também nasceu, em Pinhal e estudou em São João, se formou em São João, e hoje ela volta a São João, né, nessa noite, para fazer uma palestra para a gente. Ela já esteve aqui alguns dias conosco, e é um prazer estar recebendo a professora Maria Adélia esta noite aqui para esta palestra, para estar conversando conosco sobre o plano diretor. Nós, com o plano diretor, nós já fizemos, né, a Amélia, estou vendo a Amélia aqui, já fizemos mais de 100 reuniões do plano diretor. E esse trabalho, além do plano diretor, gente, nós estamos fazendo um planejamento São João 2050. Né? Isso começou lá atrás, com um diagnóstico da cidade, e agora o planejamento que está se seguindo, que é São João 2050. E desse planejamento sai também o plano diretor, que é uma lei de 10 anos, e nós temos um planejamento para os próximos 35 anos. A cidade que nós vivemos hoje, ela dependeu de um planejamento que começou lá em 77, né, quando o Nelson assumiu a prefeitura, que foi feito o primeiro planejamento da cidade, lá há 35 anos atrás.
Hoje nós temos a cidade que nós temos graças a um planejamento que foi feito há 35 anos atrás. Eu lembro que lá na Unify, né, isso é histórico, lá na Unify, das reuniões que a gente fez para participar do plano diretor, eu lembro que eu morava naquela época numa rua de terra, e eu conversava num dos grupos lá, a gente falava, né, da rua de terra e tal, e eu lembro que o Nelson, naquela oportunidade, falou: não, nós precisamos asfaltar toda a cidade, porque São João naquela época era Avenida João Osória, o Santo André até no Instituto de Educação, e você tinha uma grande parte da cidade que naquela época não tinha infraestrutura, e foi de um planejamento que começou lá em 1977, que São João é hoje a cidade que nós temos, com a qualidade de vida que nós temos, que é a 16ª cidade do Estado em desenvolvimento, graças a Deus, né, a um planejamento que começou, que foi feito há 35 anos atrás, que São João atingiu o que é hoje. E é esse trabalho que nós estamos fazendo, planejando São João para os próximos 35 anos. Muito obrigado, gente. Boa noite. Maria Adélia Aparecida de Souza fez curso primário no Grupo Escolar Joaquim José e curso ginasial e científico no Colégio Estadual e Escola Normal Cristiano Osório de Oliveira, hoje Instituto de Educação de nossa cidade. Possui graduação em Geografia pela Universidade de São Paulo em 1962, mestrado em Ciências Políticas, Econômicas e Sociais, orientada pelo professor Celso Furtado, e doutorado em Geografia Urbana, orientada pelo professor Michel Roquefort, ambos da Universidade de Paris, Sorbonne. É professora titular de Geografia Humana da USP, aposentada, continuando, no entanto, a trabalhar no seu programa de pós-graduação em planejamento urbano e regional, atuando principalmente nos seguintes temas: planejamento urbano, desenvolvimento urbano, globalização, metropolização e epistemologia da geografia. Recebeu o prêmio sobre urbanismo pela Academia de Paris e Fundação França, no governo de François Mitterrand, em 2014. Maria Adélia atualmente faz parte de uma rede internacional de pesquisa em criminologia crítica e abolicionista, com colegas tais como o jurista Nilo Batista, da UERJ, Raul Zafforini, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal da Argentina, e Gabriel Inácio Anetua, da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. A professora Maria Adélia é autora da primeira Política Nacional de Desenvolvimento Urbano no Brasil e das primeiras Políticas de Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Industrial do Estado de São Paulo. Foi criadora e coordenadora da Ação Regional da Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo. Foi também a primeira prefeita da Universidade de São Paulo, cidade universitária, no campus da USP, cidade Armando Salles de Oliveira, que tinha, na época, 140 mil habitantes, entre professores, estudantes e funcionários. Ela também foi responsável pela elaboração dos planos de governo do ex-governador André Franco Montoro e, recentemente, coordenou propostas de governo para a candidatura de Paulo Scaff ao governo de São Paulo e Gabriel Chalita para a Prefeitura de São Paulo. Recebam com carinho a quase sanjoanense, mas sanjoanense de coração, professora Maria Adélia de Souza. Boa noite a todas e todos. Com muita emoção que eu estou aqui hoje. Magnífico reitor da Unify, excelentíssimo senhor prefeito municipal, em nome de quem eu cumprimento as demais autoridades aqui presentes, meus colegas professores, alunos de hoje e de ontem, que eu vejo aqui na plateia. Faz mais de um século, de meio século, que eu saí de São João da Boa Vista. Mal sabia eu que voltaria um dia para falar nesse teatro
onde eu assistia filmes, me desvencilhava das mãos de meus pais para poder namorar. Tempos difíceis. É muito emocionante esse lindo teatro que jamais saiu da minha cabeça e menos ainda do meu coração. Quero fazer um agradecimento muito especial a essas autoridades que eu nomeei, ao reitor que me acolhe nessa viagem, ao prefeito sempre tão atencioso comigo, a Amélia, que me paparica, me pajeia, me cuida, e que nós já nos entendemos quase que pelo olhar. Mas, sobretudo, eu quero agradecer meu querido amigo de longa data, de belas lutas por esse país, a quem eu mando um abraço forte, ele está ali sentado, Nelsinho Nicolau, que eu conheci menino, fui aluna do pai dele e tenho muito orgulho dessa amizade e dessa nossa trajetória. Eu vou voltar a tudo isso daqui a pouco, mas eu vou... Todo professor morre de vontade de ser artista, né? Nós somos artistas. Nós precisamos falar bem, nós precisamos nos desempenhar bem para ensinar bem. Mas eu jamais pensei que eu mudaria de palco, né? Sairia do palco da sala para o palco do teatro. Viu, Vladimir? Meu aluno de longa data da USP. Fico muito feliz com a sua presença aqui. Eu vou falar hoje sobre esse tema que está ali anunciado, porque nós estamos num tempo de discussão do plano diretor e eu não tive tempo de me informar com profundidade sobre esses processos de discussão, porque eu vim, depois de tantos anos, longe de São João, para conversar coisa séria em São João, eu vim há 2 semanas praticamente, passei aqui 2 dias revendo São João, que quando eu morava aqui, não ia além do Perpétuo Socorro, que já era longe, o Colégio Santo André era mais longe ainda, e era um núcleozinho desse tamanho, e hoje São João se tornou a bela e linda cidade que sempre foi, né? Está mais bonita ainda. Então eu achei que talvez fosse importante, como professora e pesquisadora dessa área que sou há tanto tempo, de trazer aqui uma reflexão que amplie um pouco e que nos dê elementos para tomar as decisões corretas que precisarão estar refletidas no plano diretor sobre o futuro de São João da Boa Vista. Então, eu vou tentar ser a mais didática possível, vou fazer uma fala que eu espero eu consiga me explicar, porque os professores universitários estão acostumados a falar para plateias muito específicas e para colegas. Então, a gente fala difícil, às vezes um não entende o outro, mas aplaude, né? Eu vou tentar falar de teorias complicadas, mas eu espero aqui passar talvez o maior teste da minha vida de que eu sou uma boa professora. Eu acho que sou. Vocês é que vão me dizer no final. Então, eu intitulei essa fala de A Cidade do Futuro, porque é disso que se trata. Se você puder botar um pouquinho mais para cá, para eu olhar. Dilemas e possibilidades do planejamento urbano, porque o plano diretor ele está inserido nesse contexto, e vou trazer alguns elementos para discutir São João da Boa Vista e vou revelar um pouquinho a impressão que eu tive de São João com um estudinho que fiz rapidinho e com as visitas que eu andei fazendo aí pela cidade, né? Vamos lá. Agradeço a Fernanda, que vai me socorrer. É uma beleza, né? Quem é no mundo que tem isso, a não ser os sanjoanenses de nascimento e os sanjoanenses por opção de vida, que é o meu caso, né? Como já foi dito, eu nasci em Pinhal, mas nunca morei em Pinhal. Vivi aqui a minha vida inteira, portanto, eu me considero sanjoanense. E espero que a cidade me acolha como tal, não é? Então, eu fico olhando para essa paisagem
e a minha cabeça voa em matéria de vontade que tenho de fazer sugestões, de participar da vida dessa cidade e de participar das discussões sobre o futuro dela, uma vez que o planejamento urbano é a minha profissão há mais de meio século, né? Vamos lá. Então, para vocês terem uma ideia, aqui está o roteiro, né? Eu sou professora, só sei trabalhar assim. Eu vou falar um pouquinho do princípio para se discutir um plano. Ninguém pode discutir um plano olhando o próprio umbigo. A gente só pode discutir uma cidade a partir do amadurecimento de uma visão e de uma concepção de mundo. Porque o mundo está rodando e nós estamos no mundo. Então não dá para discutir São João olhando só para São João. A gente tem que fazer um esforço de, ao andar pela cidade e participar da vida da cidade, imaginar o seu papel no futuro, né? A outra coisa que eu vou falar é sobre que dilemas e que problemas terão as cidades do futuro no ano da graça de 2016. Portanto, nós já viramos o século, faz 16 anos. Daqui a pouco nós estaremos na metade do século. Tem alguma coisa aqui? Ou eu que estou com uma eletricidade bárbara, é a caneta. Então eu vou esconder a caneta. Falar um pouquinho desses dilemas e dessas possibilidades. Vou falar do futuro, das bibliografias que eu estou lendo. Eu não sou profeta nem adivinho. Tudo isso decorre dos meus estudos, das minhas leituras e dos meus esforços de reflexão e de pesquisa que faço há mais de 50 anos lá na Universidade de São Paulo, onde eu fui professora até bem pouco tempo. Vou falar um pouquinho dessa sociedade do ócio, que já está na boca de todo mundo, mas que ninguém fala sobre ela, e ela já aí está. E quem não entendê-la perderá o barco do futuro, porque ele vai passar e ele passa rápido. Eu vou dar a minha olhadinha sobre São João da Boa Vista e o que é que eu andei descobrindo a respeito de São João. E hoje cedo, quando cheguei aqui, fiquei muito feliz, quero cumprimentar aqui os meus colegas lá do Departamento de Planejamento, porque há 2 semanas a gente falou sobre uma questão de montar um monitoramento do uso do território sanjoanense, que está precisando ser atualizado, melhorado, aprimorado, e hoje ao chegar, eles já estão na minha frente e eu já vou mostrar aqui mapas ultrapassados. Mas eu não quis mexer na minha apresentação e o pessoal lá do planejamento já tem coisas mais bonitas e mais importantes do que eu trouxe e que há apenas 2 semanas sugeri a eles que fizessem. Fiquei muito feliz, o Júlio deve estar por aí, o Ricardo, o pessoal lá do Departamento de Planejamento, que a professora Amélia... Preciso? Eu tenho que chegar perto, então vai fazer barulho e eu chego perto. Essa vocação de artista é cruel, não é? Depois eu vou querer discutir um pouquinho o que o novo tempo e essa sociedade do ócio está esperando. E vou até dar uns palpites a respeito do que eu imagino para o futuro de São João da Boa Vista. Especialmente nesse momento da nossa cidade, que é o momento de todas as cidades. É hora de todas as cidades que estão fazendo o plano diretor tentar botar no papel alguma perspectiva de futuro. Sem discutir isso, fica muito difícil fazer o plano diretor, porque o plano é uma ferramenta do futuro desejado pelo coletivo da cidade. Então, esse processo que foi montado aqui de consultas, de ir bairro a bairro, convidar as pessoas, e quem foi, teve a oportunidade de fazer história, ou seja, de apresentar sugestões e de discutir essa cidade, né? E vou encerrar, espero que logo, né? Vamos lá. O que eu queria colocar como introdução, né? Eu queria que vocês me acolhessem como uma pessoa que está aqui agora, esteve aqui, estou aqui lidando com os meus amigos há 1 mês mais ou menos,
por interesse absolutamente cidadão. Eu sempre fiquei triste de não poder participar do planejamento da minha cidade, porque eu estava fazendo outras coisas, eu tinha outras tarefas, e eu assistia meu colega e amigo Domingos Azevedo, que sempre cuidou bem de São João, ele também é daqui, e eu ficava com o olho comprido vendo o Duca, como a gente chama, fazer o plano de São João, enquanto eu cuidava da política brasileira, da política de São Paulo. Então é com muita alegria que eu aceitei o convite da Amélia, do Nelsinho, do prefeito da cidade, para vir aqui conversar sobre isso. E o que eu trago comigo? Vocês poderão dizer, mas ela não mora aqui há tanto tempo, ela vem fazer o quê aqui? Eu venho com os estudos que tenho, é a bagagem que eu tenho, é o conhecimento sobre essa matéria e a vontade que tenho de ajudar essa cidade na discussão do seu futuro, né? Agora, eu também queria dizer e aprofundar um pouquinho essa questão da discussão sobre o mundo de hoje. O mundo de hoje, ele nos é apresentado, muito especialmente, pelos meios de comunicação. Eu vou fazer aqui um pequeno parênteses, eu conversava hoje à tarde com um querido colega que eu revi, fazia horas que eu não via, acho que desde 2006, o Pascoal, professor da Unify. Do meu ponto de vista, existem poucas disciplinas que são essenciais para o mundo do presente, independentemente da importância das outras. Nós vivemos na era da comunicação e da informação. Nós vivemos na era do conflito. Informação e comunicação é jornalismo e comunicação, como curso de universidade. Nós vivemos na era do conflito. O direito é uma disciplina fundamental para o mundo do presente e para o mundo do futuro. Nós vivemos numa era de conhecimento do mundo, porque ele nos é apresentado pela TV, pela internet, e, portanto, é preciso entender esse mundo direito com uma área do conhecimento que é a geografia. Fundamental o conhecimento geográfico, não aqueles que se ensinam por aí, aquela decoreba chata, horrorosa, mas a geografia como pensar o mundo hoje como um todo. Em São João da Boa Vista está o mundo e São João está no mundo. Então é esse esforço intelectual que a gente tem que fazer, não é? E outras tantas disciplinas que são fundamentais, mas essas eu considero como disciplinas importantes. Por quê? Esse mundo de hoje, ele nos é apresentado pelos meios de comunicação, sobretudo, e pela informação, como uma fábula. Eu vou falar aqui rapidamente de um importante livro de um grande amigo meu, em cuja homenagem nós vamos criar aqui em São João, e eu agradeço demais ao reitor, magnífico reitor, essa notícia que nos deu, dele concordar em criar aqui na minha cidade a Cátedra Milton Santos, um grande brasileiro, um grande intelectual negro, e que foi, o Milton se foi há 15 anos eu luto aqui e ali para a gente montar uma cátedra, e a partir da cátedra do Milton, além de divulgar a obra dele, que é importantíssima, libertária, revolucionária, brilhante, a gente fazer em São João da Boa Vista um foco de difusão de novas ideias e de novos projetos para a cidade, para a região e para o país. É uma utopia, mas quem não tiver utopia é porque já morreu, não caminha, não é? Então eu queria agradecer publicamente ao magnífico reitor e à cidade, né, essa decisão de criar aqui, em homenagem a meu grande amigo, meu colega, professor Milton, sobre quem eu estou fazendo essa baseada na obra dele, num livro dele, que todo mundo devia ler, que se chama Por uma Outra Globalização, a interpretação que temos sobre o mundo. Primeiro, como fábula. O que é isso? É o mundo da fabulação, da conversação, do discurso fácil. E é preciso tomar muito cuidado, porque qual é o discurso fácil? É nos fazer acreditar de que tudo que tem no mundo nós podemos ter. Tudo que foi descoberto na ciência, tudo que foi descoberto pela técnica e pela tecnologia, nós podemos acessar e ter. Isso é uma mentira.
porque a informação também se difunde por classe social. Só que, quando um mundo como esse, das fabulações, é movimentado, a sua dinâmica advém do desenvolvimento da técnica, da ciência e da informação, essas três coisas é como faca, tem sempre dois gumes. O tiro tanto pode sair pela culatra, como a gente pode avançar. Então há sim uma disponibilidade técnica aí. Mas quem é que acessa essa disponibilidade técnica? Não são todas as pessoas. Primeiro são as empresas, especialmente o sistema bancário, que hoje a gente paga uma conta de casa, a gente não precisa ir ao banco, o fulano tem uma conta na Suíça, ele deposita de Brasília na Suíça e fica tudo bem, e por aí vai. Então, esse mundo como fábula é um mundo que é acessado por poucos, porém, dado ao desenvolvimento do modo de vida e do modo de produção em que nós vivemos, para que ele exista, ele tem que produzir tudo muito. E produz muito e barateia o custo. E esse barateamento do custo dos produtos técnicos e tecnológicos está fazendo com que a maioria das pessoas possam, pouco a pouco, acessar. Então, eu outro dia passeava com o Nelsinho aqui por São João, a gente viu 3 senhoras que fazem a limpeza da cidade, falando no celular, sabe Deus com quem e onde. Eu, se quiser agora ligar para um colega de Tóquio e perguntar para ele como é que estão as coisas lá no Japão, aqui e agora, eu faço. Mas eu sou uma professora, mas essa possibilidade hoje é dada para qualquer pessoa, desde que ela saiba usar. Desde que o conhecimento lhe chegue à porta de casa e dentro da cabeça. Então, nós estamos no limiar de um novo tempo, que tem uma abundância de possibilidade para, de fato, você ser feliz, viver a fábula do lado bom, mas é preciso certas condições. Então, esse é o mundo das fabulações. O mundo da fabulação, ele tem um problema sério. Sobre isso eu conversava hoje à tarde lá com os meus, num pequeno debatezinho que o reitor nos possibilitou lá na universidade. Esse mundo, como ele não é real, ele teve que inventar conceitos metafóricos. O que é uma metáfora? A gente não fala, o gato faz miau, não é? O miau que eu estou fazendo aqui é a metáfora do miado do gato, não é? Então, você fala com metáfora. E esse mundo das fabulações, ele inventou um monte de metáfora para nos confundir. Uma metáfora, eu vou fazer outro parênteses, eu sou uma intelectual livre, penso livremente e existo livremente. Não sou candidata a nada, não disputo nada com ninguém, a não ser que me respeite pelo conhecimento que eu acumulei. Dito isso, eu vou ser franca. Vou falar sobre as metáforas. Há um monte de metáfora que esse mundo como fábula inventou. A primeira delas, que todo mundo fala e usa, é a metáfora da sustentabilidade. Vamos criar um mundo sustentável. Então, vamos discutir. A química e a física já provaram que nada é sustentável, nem na matéria, e somos matéria, e muito menos no espírito, porque morremos um dia. E talvez possamos passar por uma melhor, para quem acredita nisso como eu. Eu me esforço aqui para não ter que voltar. Para prosseguir luminosa, entendeu? O que é sustentabilidade? É não estragar a natureza. Mas então vamos discutir quem é que está estragando a natureza. Então o problema não é a natureza, é quem estraga a natureza. Vamos falar disto, isso tem nome. Um dia eu volto a fazer uma conferência para desenvolver isso. Outra metáfora que eu ouço muito, os políticos presentes vão me desculpar, mas eu vou ter que dizer, isso para um discurso político é uma beleza. Eu, quando faço discurso político, eu uso. Mas eu estou aqui como cientista agora,
né? Inclusão social. O modo civilizatório que nós escolhemos para viver, a humanidade escolheu nos últimos 200 anos, é excludente na sua essência. Ele não admite a inclusão, então é mentira falar em inclusão. O que é um mercado? Por que você vai ao mercado? Quando te falta alguma coisa, você vai comprar. E quando você acessa o mercado? Quando você está precisando, você tem necessidade de alguma coisa. Aí você vai buscar. Então, o que é o mercado? Ele cria em você, e sobretudo no mundo de hoje, o pessoal da comunicação está aí para não me deixar mentir, ele cria na gente necessidades imensas. Você tem que trocar de celular 2 vezes por ano, de carro, não sei o quem pode, né? E vai. Incluir o quê? Incluir pobre. A gente tem que assistir aos pobres, respeitar os pobres e ajudá-los a melhorar de vida. Mas incluí-los, eu acho que nem eles querem. Outra metáfora. Eu estou falando disso porque isso tudo virou programa de pós-graduação aí pelo Brasil afora, né? Não pode. A ciência não pode estar pautada em metáfora. A ciência nasce da observação da realidade concreta e de uma problematização que eu faço dela para que ela vire um tema para eu pesquisar, devolver à sociedade para a sociedade poder escolher e avançar. Esse é o nosso papel de cientista. Nós não podemos trabalhar com metáforas. É crime trabalhar com metáforas. Eu tive a oportunidade de ter uma discussão muito dura com o fundador desse conceito da sustentabilidade, que invadiu o mundo todo, que foi o economista Ignasi Sachs, criador da Maison de l'Homme, lá em Paris. Eu discuti isso com ele, ele fica muito bravo. Ele morreu recentemente, que Deus o tenha, mas é um problema sério. Então, segurança alimentar. Nós temos milhões de pessoas que não fazem uma refeição sequer no mundo. E me fala em segurança alimentar. 35% da população brasileira, embora houve uma melhoria nos últimos tempos, mas ainda passa fome. Vá ao interior do Ceará, como eu vou, para ver o que está acontecendo lá. A gente não tem o direito de mentir. E aí tem um livro de um espanhol, que se chama A Consagração da Mentira, um livro lindo, e ele vai foi lá que eu fui buscar essas inspirações. E ele vai argumentando e vai desmistificando todas essas metáforas que passam na mente da gente, sem querer, a gente passa a repetir. Esse é um mundo como fábula. É um mundo que tem tudo para que ninguém mais passasse fome, para que ninguém mais morresse no meio do Mediterrâneo por tentar sobreviver, e, no entanto, a pobreza, tristemente, ainda aumenta no mundo, porque esse mundo que é caracterizado pela ciência, pela técnica e pela informação, é um mundo seletivo e que, no seu próprio movimento, que muda a estrutura do trabalho, a natureza do trabalho, ele cria miseráveis. O mundo, não é o político, não é o presidente, não é o prefeito, é o mundo. Pela essência da sua dinâmica, ele é criador de miseráveis. Por quê? Porque a técnica, ela tem 2 caras, para o bem ou para o mal. A técnica disponível está sendo usada só para acumulação. Produzir mais, vender mais. Quem pode comprar, tem. Quem não pode, passa fome. Então, a técnica, ela é segregadora na sua essência. E nós vivemos num período histórico chamado de técnico, científico e informacional, que é um período criador de seletividades. Nós temos 1% de gente rica no Brasil, o resto, a pirâmide vai até ter um bando de miseráveis. Isso está cada dia mais afunilando. Esse é o mundo que vivemos. Nós não podemos pensar São João da Boa Vista como se fosse um oásis de riqueza no meio do mundo, porque não é.
E isso não é culpa de ninguém, é a história que está se fazendo em função das escolhas que cada um de nós tem feito. Agora, se você não tem uma concepção de mundo, você pode fazer escolhas equivocadas. Segunda concepção de mundo, vamos lá. Você me abandonou, mulher? Pode mais uma. Segunda concepção de mundo é um mundo como perversidade. Eu pus aí para chamar a atenção, porque esse é o mundo em que nós vivemos hoje. O mundo como fábula é um mundo de poucos, não é o nosso. Dos professores, dos trabalhadores, dos políticos honestos, não é o nosso. O mundo de hoje é o de fábula. O mundo de hoje é um mundo como perversidade. É um mundo que é apresentado, mas que a gente não pode tocar, a gente não pode acessar. É o mundo do aumento da pobreza, é o mundo do aumento da intolerância, é o mundo da punição dos pobres, da intolerância com o outro e as opções de vida que o outro faz. Eu vou voltar a isso daqui a pouco, né? E, finalmente, no entanto, tudo que a humanidade descobriu com o seu trabalho, com o trabalho do homem, todas as máquinas que inventou, todos os remédios que criou, tudo que ela tem feito de bom para a humanidade, que nem todos podem acessar, porque a nossa sociedade não está montada para abundância e nem para inclusão, senão a gente não teria crise no SUS. Você quer coisa mais democrática do que o projeto do SUS, de chegar a todo o bairro e toda a cidade, pelo menos um centro de saúde? E por que não chega? Porque as prioridades não são essas ainda. Mas a gente tende rapidamente a chegar nessas prioridades, né? Porque está tudo aí. A gente tem tecnologia para nem trabalhar mais. Um trator inteligente, como eu vou mostrar uma foto aí, ele faz o trabalho de 100 pessoas. E o que você faz com o povo do campo? Mata. Essa é a filosofia que está aí. Por isso que não pode ficar sem guerra. Para a gente, de vez em quando, fazer umas faxinas em alguns cantos do mundo e diminuir a tensão mundial, né? Vamos lá. Essa outra possibilidade é que o professor Milton chama uma outra globalização. Tudo está aí para a gente ser feliz. As mudanças da história se fazem politicamente, não economicamente. Que eu também vou falar sobre isso daqui a pouco, né? O mundo como fábula, vai lá, olha aí. Dá para ver? Eu botei aí uma foto fantástica. Eu me emociono como geógrafa quando eu vejo, vê que possibilidade, tirar uma foto do mundo de noite. E eu morava aqui em Pinhal, depois aqui em São João da Boa Vista, tendo aula com os meus professores aqui, de geografia, eu quase que ainda acreditava que a Terra era plana e que a gente caía num abismo. Ó, que loucura! Se eu tivesse aqui um ponto de internet, eu ligava na NASA e a gente estaria aqui e o mundo lá rodando e a gente lá também. Ó, que piração! Vocês entendem o que eu estou falando? Isso é uma foto do mundo real. Agora, o que esse mundo aí me mostra? O que essa foto me mostra? Porque as fotos, elas têm sentido. É uma informação que comunica, é a diferença entre informação e comunicação. Se você tem informação e não sabe usá-la para dizer alguma coisa, não vale nada. Então, o que essa foto me diz? Vocês percebem? Eu vou ter que usar minha luzinha. Eu comprei esse negócio só para mim aqui, esnobar. Eu ainda não sei usar direito, percebe, né? Olha aqui, você vê que está tudo iluminado aí. Tremor é 76 anos de idade, mesmo em emoção. Tudo iluminado. Aqui uma escuridão, o litoral brasileiro iluminado, a pobre da América Latina, uma escuridão desgraçada. A África negra e escura, literalmente. O que é luz? Luz é país desenvolvido. O que é escuridão? É país subdesenvolvido. É um mapa mundial da desigualdade. E por que tem luz? Porque tem tecnologia. E por que não tem luz? Porque não tem tecnologia. Isso é um critério, sim, da desigualdade do mundo. Onde tem ciência, técnica e informação, está claro. Onde não tem, não está. A África não é preta porque lá vive a raça negra.
É porque é um continente, e eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu sou geógrafa, tenho vergonha de estar viva e não poder fazer nada pelos irmãos africanos que estão morrendo de todas as epidemias que vocês possam imaginar, além de todas as guerras que o processo de colonização desenvolveu na África. Todo ser humano vivo deve um pedido de desculpa ao povo negro. E nós brasileiros nem digamos, porque que nós fizemos com eles, e ainda não pedimos desculpa histórica à raça negra e aos pretos brasileiros, é motivo de uma outra conferência, né? Mas eu faço questão de dizer isso, porque a gente tem que ter vergonha de ver o que está acontecendo no mundo e ficar em casa vendo televisão como se isso não nos dissesse respeito. É por isso que eu estou fazendo essa introdução para São João da Boa Vista. Então, é isso. A outra coisa, do mundo como fábula, isso aqui é genial. É o mapa da rede mundial de computador. Então, vocês veem que gozado. Aí nós aparecemos luminosozinho, né? Porque nós somos o quê? Nós somos o mercado. É só por isso que está. Porque quando não é objeto de compra, está escuro. Então tem que pensar nesses dois mapas. Olha a Europa, olha os Estados Unidos. A Argentina, um país civilizadíssimo, mesmo. O Brasil, coitado, aqui, e tentando agora mudar o eixo do desenvolvimento. Todo mundo pensava que era o litoral que ia melhorar, mas não é, é o interior do Brasil. O litoral e o Nordeste brasileiro e a Amazônia, nos últimos anos, piorou e muito. Todas as taxas nessas regiões brasileiras aumentaram. A África, mercado, ó, África do Sul, Moçambique e por aí vai, né? A Índia, que é um país que a gente não sabe o que é, porque o conceito de pobreza na Índia é outro. Daí dá um curso sobre a Índia, viu, reitor? Para o povo perceber o que é pobreza, diferentemente da nossa, porque eu tenho amigos hindus, geógrafos, que eu fui visitar e eu tive que dormir no chão e vi a pobreza da mulher. Eu falei, minha amiga, a tia, ela chama, eu falei, a tia, cadê a cama? Ela falou, para quê? E ela é de uma classe alta. O que é ser rico na Índia? Um professor na Índia é miliardário. E um industrial de uma indústria de couro, ele não tem o direito de entrar em certos lugares porque ele é de uma pobreza extrema, embora ele tenha bilhões de dólares no banco. Quando eu fui lá, minha cabeça virou assim, porque eu tinha que pensar de outro jeito, né? Vou fechar o parênteses. Esse mundo é muito maior do que a cidade da gente, ou a casa da gente. Vamos lá. Agora, esse mundo de hoje, ele nos induz a esta tragédia, né, do consumo, que o Milton Santos fala no fundamentalismo do consumo. É o pior dos fundamentalismos, é pior do que o exército islâmico, é a praga do mundo. E ele diz que nós somos consumidores mais que perfeitos. A gente mata a mãe para comprar alguma coisa, mas somos cidadãos imperfeitos, quebrados, né? Então, esse mundo, pode ir passando, ele tem que nos fazer pensar o que significa. Aquele cara ali, ele toca uma fazenda de boi, tem 500 mil boi, viu, Nelson? Com o computadorzinho dele, ele abre a porteira, fecha a porteira, toca boi, chama boi. Num país, isso é aqui no Brasil, isso aqui é uma fazenda de Goiás. Como que nós vamos fazer? Como que nós vamos conviver com essa modernidade extrema e a pobreza extrema? Tem uns que acham que a gente tem que ser pobre eternamente. Eu não, eu acho que a gente tem que melhorar e pegar isso para nós também. Por que não? Não é. Vai lá. Volta um pouquinho, por favor. Até que nós somos capazes de criar, isso aqui é Nova York, isso aqui são as Torres Gêmeas, que eu vou voltar a elas daqui a pouco. É um mundo que tem uma possibilidade de construir prédios desse tamanho, as pessoas viverem, só que esse mundo de hoje tem uma outra possibilidade, sobre a qual eu vou falar mais tarde. Guardem, por favor, na cabeça essa foto. Vamos lá. Então, nesse mundo em que nós vivemos, há um movimento duplo e contraditório. Do mesmo jeito que tem um processo de globalização, as coisas estão em todos os lugares. Você liga a televisão, você vê
como eu vi ontem, o meu time empatar no último momento 1-1 com o São Bento de Sorocaba, pelo amor de Deus, né? Ou você assiste a Copa do Mundo sendo em tempo real. Você se emociona como se você estivesse lá. Então, esse mundo, ele te coloca aqui e lá, ao mesmo tempo. Se você endoidar, você nem sabe se você está lá assistindo o Corinthians ou se você está em casa, porque eu xingo e me emociono. Ontem meu filho brigou comigo, porque eu achei que o time jogou mal. E gritava mesmo, brigo com o juiz, digo palavrão. É a única coisa que me faz deixar de pensar é o futebol. E o Corinthians. A outra coisa desse mundo é o consumo exacerbado e a busca de identidade que nós temos. Tem que buscar identidade. Nós estávamos numa reunião agora há pouco e eu falava com a Amélie, com a secretária de Planejamento de Poços de Caldas, que nos honra também com a sua presença, os seus técnicos. Nós temos aqui uma região primorosa. Só que nós temos 3 cidades juntinhas, mais os agregados, né? Pinhal, Caconde, como é que chama, depois da Serra, que não pode disputar. É um mundo de busca de identidades. Se nós formos começar a disputar entre nós, todos perderemos. É da natureza da tecnologia firmar posições, verticalizar escolhas e não disseminar, como foi no século passado. Chegava uma novidade, tinha que disseminar. Porque a gente trazia novidade no bolso, agora ela chega pelo fio do celular. Então é um mundo outro, pelo amor de Deus, entendam isso. Tem que ser mais civilizado, tem que ser melhor informado para fazer essa compreensão do mundo e tomar as decisões que a gente tem que tomar. E a outra característica desse mundo é a existência do fundamentalismo de toda a ordem, do consumo, o fundamentalismo religioso, o excessivo trato do corpo, que virou uma mercadoria que enriquece bilhões, as pessoas que lidam com isso, e etc, e etc, etc. Vai lá. Mas, concomitantemente a tudo isso desse mundo, indissociavelmente, vai lá, por favor. Esse mundo, né? Nós somos ao mesmo tempo, isso que eu já falei, consumidores mais que perfeitos e cidadão imperfeito. Uma homenagem que eu presto aqui ao Milton e à cátedra que nós vamos criar aqui. Agora, esse mundo como perversidade, ele também é produto da técnica e da ideologia. Nos vendem ideologia, nos vendem informação equivocada e nós acreditamos. Vai lá, Fernanda, por favor. Então, como é esse mundo da perversidade? Vai lá. É isso aqui. O problema é que uma informação e uma comunicação mal feita, ou dirigida num certo sentido, ela transforma tudo em espetáculo. As pessoas veem isso como um espetáculo, nem pensa, poxa, quanta cabeça, que será essa espuminha, e passa outra. Eu assisti numa praça enorme, um show, que é outra coisa que o mundo inventa, e que me deixa muito brava, são esses shows que as grandes estrelas fazem na África. Está cheio na internet, entra no YouTube e pega aos montes. Vai lá, faz um show, os Rolling Stones, o sei lá eu quem, e daí, todo com aquela cara compungida, deixa o dinheirinho para matar a fome na Guiné-Bissau. Por favor, vá ser cínico ali lá adiante. Qual é? E depois você vai embora ganhar seus milhões? Dali a pouco você dá um pitaquinho, isso aqui vira um espetáculo, isso aqui é gente que está morrendo no Mediterrâneo. O Mediterrâneo hoje é o maior cemitério de gente que a humanidade já produziu. O nego sai da África, é um mar estreito, cada vez está se juntando mais, a gente estuda isso na geografia, e vão para onde? Eles não sabem, esse é o problema. Milhões, e não sabem. Vai lá, passa por favor. Eu quando vi isso, o dia que eu vi isso, eu não aguentei, eu fiquei 2 dias sem dormir. Lembram dessa foto? Será que as pessoas não se comovem e não param para pensar, meu Deus, que mundo é esse que eu vivo? O que eu vou fazer para melhorar esse mundo, mas não vou lá no Mediterrâneo, aqui em São João da Boa Vista. O mundo está onde a gente está,
O filósofo nos ensinou: el mundo soy yo, mi vida e mis circunstâncias. O mundo sou eu, a minha vida e as minhas circunstâncias. Eu crio o mundo, não é ele, sou eu. Isso na política prestaria um grande serviço, porque a gente põe a culpa em todo mundo e a gente não assume nada. Ainda por cima sou brava. Vai lá. Isso aqui é uma cena horrorosa, não sei se vocês viram. Os húngaros não querem receber os migrantes. Os alemães também não. Ninguém quer. E vai fazer o quê? Então eles jogam comida de longe, pisoteiam criança para pegar um pedaço de pão. Hoje, isso não é no pré-cambriano inferior ou no neolítico. Hoje, isto está acontecendo agora, a repetição disso. E tudo bem? É só com ele lá? O mundo está em movimento, acelerado. Tudo que acontece aqui pode acontecer em qualquer lugar. Não se esqueçam disso. Vai lá. O cara indo pela ferrovia, o policial tirando o cara na marra, cumprindo o seu dever, certamente, dos migrantes que estavam indo para a Áustria. Prenderam milhares. Aí trancam naqueles campos de concentração onde não tem nada, nem comida, nem banho. Eu visitei alguns campos de concentração que recebeu os poloneses na França. 200 mil, não é um ou dois, 200 mil, sem banheiro. Que isso, gente? Esse é o mundo de hoje, é o mundo como perversidade. Vai lá. Mas tem aqui também. Vocês viram isso? Um senhorzinho que foi apartar uma briga de namorado em frente à porta da Catedral da Sé e, sem mais, ele foi metralhado. Por quê? Porque também há a ideologia de que o outro é inimigo. Se for pobre e preto, então mata. As pessoas não querem saber de pobre, sinto muito. Nós vamos ser 80% de pobre no mundo daqui a pouco tempo. Vai botar o pobre aonde? Matar? Prender? As cadeias já estão lotadas. Esse é outro papo que eu gostaria um dia de vir falar em São João, aqui no Teatro Municipal. O que é a sociedade da criminalização e da juridização de tudo? Vamos pensar um pouco? E tocam de orelha, porque não estudam, não leem, e não respeitam os professores e os pesquisadores que leem e têm o que dizer. Não estou falando de mim, estou falando de grandes juristas, inclusive brasileiros, que estudam isso com uma profundidade imensa e que têm o que dizer. Esse é o câncer do mundo. É a volta a concepções de respeito à liberdade do outro e, sobretudo, se ele for pobre. Querem sumir com os pobres da face do planeta. Qual é, meu? Vai lá. Eu nem vou comentar. Isso é uma pesquisa que eu faço com meus colegas no Rio. Isso dá uma discussão imensa da tal polícia pacificadora. Quem já viu alguém com fuzil nas costas pacificar o quê? É imagem. O pessoal da comunicação aí, está aí uma tese de mestrado para fazer no programa de mestrado aqui. O que significa isto? Tanto é que não pacificou coisa nenhuma. Voltou tudo a estaca zero no Rio de Janeiro. E a grana que se gastou? E tudo bem. Vamos lá. Ou na periferia de São Paulo. Foram mortos o ano passado em São Paulo quase 16 mil pretos. Sem envolvimento com narcotráfico, sem nada. Inocentes, pelo simples fato de ser preto. Que país é esse? Os funcionários policiais, eles estão apavorados. Você imagina o que é você manter a ordem quando há uma ideologia reinante de que o outro é vagabundo, é preto, não presta, o cara mata. E morre também. A letalidade policial é fantástica no Brasil. Nós temos que discutir isso com seriedade. Esse é o mundo que nós vivemos. Não é essa boniteza da Serra da Mantiqueira, essa tranquilidade, porque chega aqui, se é que já não chegou. Vamos lá. Para não falar só do Brasil,
Olha se pode isto aqui. Isso é China. Será que essa mulher precisa, nessas alturas do campeonato, estar carregando isso nas costas? Eu me pergunto. Ou vai em frente. Isso é na Índia. Que isso, gente? Isso aqui é gente ou é animal de carga? Mas isso aqui tem no Recife. Andando pelas ruas do Recife, que lá tem um nomezinho que eu me esqueci. Se tiver algum pernambucano, deve saber. Como tem no Ceasa, lá em São Paulo. É isso? Isso é o mundo humano? Vai lá. Bom, esse mundo como perversidade, que eu mostrei uns exemplinhos desta beleza, é um mundo que consagra a mentira. A gente vê, acha que é um espetáculo de televisão. Vamos ver um filme novo, aí tem a turma morrendo no Mediterrâneo. Ou tem um que é um drama, o cara pegando o menininho que chegou afogado sozinho. Ah, é um drama. Mentira. Há um desaparecimento do humanismo e do humano no homem. Todo mundo vê o outro como inimigo. Daí a polícia, a repressão e o aumento do Estado policial em substituição ao Estado de Direito. Se a gente não cuidar, o Brasil vai passar por um período difícil nos próximos tempos, que já estão aí. Aqui em São Paulo, certamente. O horror aos pobres, aos migrantes e sua criminalização. Uma crise ética, moral, a dificuldade de, tem um erro aqui, eliminação da corrupção, que não é uma doença brasileira, é uma doença mundial. É um câncer, uma epidemia mundial desse gravíssimo mal moral que é produto da essência desse mundo, que apresenta tudo para todo mundo, a pessoa perde o juízo e passa a meter a mão. Para ter o quê? Poder não é isso. Mas aí tem uma outra discussão que não dá para a gente fazer aqui hoje. Vamos lá. Agora, por que eu trato disso hoje aqui nesse teatro lindo? Por que nós vamos discutir? Porque nós vamos discutir o futuro de uma cidade brasileira, onde tudo isso acontece. Eu tenho os dados empíricos para mostrar que tudo isso acontece aqui em São João da Boa Vista. Por quê? Porque mundo e lugar hoje estão indissociavelmente ligados pela técnica e pela tecnologia. Então não adianta se esconder. Tudo que tem no mundo tem em São João e não é culpa de ninguém, é a dinâmica do mundo. O que a gente tem é que conhecer, diagnosticar e melhorar. Vai lá. Porém, tudo indica, pelas coisas que estão acontecendo nesse mesmo mundo perverso, que nós estamos começando um novo período da história, em que o trabalho não vai ser mais a compra da exaustão do corpo do outro por 8 horas por dia, 12 horas por dia. E nós vamos ter que dar um jeito. Por que nós vamos fazer? Matar os pobres? Vai lá. Esse novo período, o professor Milton chama de período demográfico. Vai ter muita gente no mundo, e nem que se queira vai poder dar trabalho. Mesmo que não mudasse a natureza do mundo, não há como dar trabalho por tanto de gente que vai nascer e que as pessoas têm o direito de ter filho. E ele também chamou de período popular da história, que é o que eu prefiro chamar. Vai ter que mudar. Ou muda a história do mundo. Há textos de gente importante, quem sou eu, né? Que eu li, Edgar Morin, já em 97, escreveu um texto lindo que se chama Política de Civilização, nos alertando que nós tínhamos que começar a discutir um novo modelo civilizatório, não esse que está aí. Mas a gente está tendo um período de retrocesso nos últimos 10, 20 anos, que é brutal. Mas eu vou falar disso também, por que o retrocesso daqui a pouco, né? Então, esse mundo, ele é um mundo que valoriza a dimensão cotidiana, porque as técnicas nos permitem acelerar também o nosso tempo, né?
eu estou aqui, deixei um computador lá em casa carregando um baita programa, ou nós que somos mulheres e professoras, e a gente se equipa, ao mesmo tempo que eu preparo uma prova de aluno, eu ligo a máquina de lavar roupa, eu tenho até uma maquininha de fazer ovo quente, eu tenho a outra que esquenta a coisa, eu ligo umas 15 máquinas e faço todo o meu trabalho. O que é isso? Fazer muita coisa ao mesmo tempo. É sobrepor o tempo, é comprimir o tempo. Você faz um bando de coisa numa unidade de tempo. Em 5 minutos eu lavo roupa, cozinho, frito ovo, atendo meu filho e ainda faço uma prova para aplicar na universidade. Eu encavalo o tempo ajudada pela técnica, que se não fosse a técnica eu não conseguiria fazer tudo isso, né? Por quê? Porque o tempo da vida hoje é acelerado. É um tempo desgraçado, que exige da gente mais do que exigiu da minha avó. Então, é diferente o mundo. Esse cotidiano, hoje, é a base da nossa existência. É o tempo curto, é o tempo acelerado. O tempo da gente querer fazer tudo. E o tempo de se fazer tudo rápido. Quando eu saí de São João, imagina, e fui para a USP, para São Paulo, aquela agitação. Eu saio de São Paulo e caio em Paris, eu falei, gente, agora? Eu sozinha, eu lembrava aqui do colégio, dos meus amigos, do Beto, que deve estar por aí, meu colega de turma, e eu falava, gente, eu aqui sozinha, nesse mundão, para eu chegar na minha casa, eu tenho que atravessar o Atlântico, que jeito? Eu fui com passagem de ida e não tinha volta, porque eu não tinha dinheiro. Quase morri de desespero, mas eu entendi desde então que o meu tempo é esse tempo, que já começou lá na minha geração, nos anos 60, fim dos anos 60 e 70, que é quando eu fui para a Europa. E aquilo passou a fazer parte da minha existência. Eu tinha que mudar o tempo, que não era mais da minha mãe nem da minha avó. E a outra coisa que caracteriza esse mundo, não adianta a repressão, é a informalidade. Eu não sei se você sabe, mas 85% da grana que se movimenta na cidade de São Paulo vem do trabalho informal, da riqueza que circula na cidade de São Paulo. Esse é um trabalho do Zé Pastore. Então é um outro mundo. Esse é um mundo também que aumenta a geografia das desigualdades socioespaciais. Tem lugar que tem tudo, tem lugar que não tem nada. O desgraçado é pobre e ainda mora mal. É uma dupla perversidade. A outra coisa que esse período popular cria são essas redes de informação solidária. É a base da nova política. Esse período popular já está se anunciando porque ele tem mostrado a cara. E ele é um período que se constitui, que nasce nos lugares, não no mundo como antigamente. Antigamente a novidade vinha do mundo, agora ela vem do lugar. O lugar é que se apresenta como resistência. O que é isso? O Milton Santos definiu o lugar como sendo o espaço do acontecer solidário. Isso aqui agora é um lugar. Quando a gente foi embora, isso aqui não é mais um lugar. Isso aqui é uma sala de teatro, que se a gente tirar as cadeiras, a gente pode fazer baile, pode fazer velório, pode fazer o que quiser aqui dentro. É uma forma vazia. Quem constitui o lugar são as pessoas. Se não tiver gente, não tem lugar. Portanto, é errado escrever na carteira de identidade lugar de nascimento. É localidade de nascimento, porque é uma coisa que se mede com meridianos e paralelos. Essa é a obra do Milton. Ele corrigiu tudo que estava errado. Não é só para a geografia, é para a vida das pessoas, né? Então, é disso aí que eu... Vai lá, Fernanda. Eu trouxe aqui uma frase dele muito bonita, que eu não vou ler para não perder tempo, porque isso vai estar tudo na internet. Os pobres que não têm internet, vai lá na universidade pedir para o reitor para poder ver, para se mostrar, ou então pede para o amigo, vai em algum canto, mas é uma frase muito bonita de que essa história está em mudança e nós vamos ver daqui a pouquinho por quê. Vai lá, Fernanda. Isso aqui é emblemático dessa mudança. Vocês viram antes as torres inteirinhas. De repente, nós tivemos esse evento no dia 11 de setembro de 2011, dia que mataram o prefeito de Campinas, o Toninho. Isso aqui é o símbolo. Eu não estou defendendo, entenda, eu sou cientista. Eu vejo a realidade, eu tenho que entendê-la. Isso foi um evento mundial,
de impacto mundial, um ato de guerra que não foi definido pelo exército de nenhum país, e nem por uma escola superior de guerra, e nem por estados maiores do exército. Isso foi montado, planejado, como ato de guerra em algum lugar, ou em Nova York mesmo, ou no Oriente Médio, ou em Paris, sabe-se lá, a partir do quê? Das possibilidades que o mundo dá, quais são? De informação. Neguinho sentou, ele é militante político, sentou em frente ao computador, com mais 2 ou 3, pertence a uma organização, recebeu a tarefa e executou brilhantemente. Esse é o mundo. Então nós vivemos num mundo em que a guerra está solta, e que aqui agora pode cair um helicóptero na minha cabeça, ou um meteorito, ou sabe-se lá o quê. É o mundo da imprevisibilidade. Por isso é que é o mundo do cotidiano, o mundo de que você precisa existir plenamente a cada instante, porque o futuro, ele chega tão rápido que a gente não consegue nem imaginar. Então não dá para ficar pensando muito sobre São João da Boa Vista, nós já temos que ter o projeto São João da Boa Vista na cabeça. Vamos lá. Esse período popular, ele funciona assim, ó. Os lugares são montados e organizados pelas redes de informação. Isso aqui é o Egito, Praça Tainha, uma praça imensa que tem na cidade do Cairo. Os negros derrubaram um governo. E não foi partido político, nem Congresso Nacional, nada. Uma rede liderada por um cidadão que derrubou um governo. Vai lá, por favor. Ou isso, com Charlie Hebdo, ou, vai lá, isso, manifestação contra a vinda de refugiado para a Europa. Os países estão se fechando, agora me diz o que vão fazer com os refugiados. Eles estão vindo para o Brasil, e nós não vamos recebê-los? Vamos fechar as portas? E quando nós saímos e fomos para lá? E quando a minha família, os italianos, os espanhóis vieram para cá, no início do século passado, ajudar o Brasil, e os fazendeiros brasileiros, e a indústria brasileira, por que não mandaram embora? Que cara é essa que tem a humanidade? 1000 caras? Cadê a ética? Cadê o humanismo? O que vale? É a pessoa que dizem que é a imagem e semelhança de Deus? Ou é o quê? É um poste? Uma falta de respeito. Eu escuto cada uma, a respeito de imigrante, de pobre, de preto, que eu tenho vontade de voltar a uma prática que eu tive com um companheiro, que hoje virou um sem vergonha. Quase fiz a opção pela luta armada no Brasil, não tive coragem, ainda bem, porque teria feito uma grande besteira. Que isso, né? Vamos lá. Olha, Copenhague, pelo contrário, acolhe os refugiados. Ainda bem que o mundo é diverso. O mundo é uma complexidade diversa, onde cabe tudo, graças a Deus. Isso muda na luta, na discussão, no combate. Quem está parado está morto. Eu estou aqui agora fazendo um ato político, sim. Eu vim dizer o que eu penso sobre São João da Boa Vista. Foi o jeito que eu achei de me intrometer no plano, com a autoridade que a cátedra da USP me dá. Cada um tem que se virar do seu jeito, não é? Vamos lá. Olha aqui. Manifestação na Avenida Paulista em junho de 2013. O Brasil está no período popular da história. Desorganizado, o neguinho vai lá procurar a mulher, o outro vai com o cartaz. Não importa. O que significa isso? O povo entendeu que o espaço público é de todos, é o lugar do encontro. E o que é um encontro? É a prática política, em todos os sentidos da palavra. Com isso eu estou querendo introduzir uma coisa que é preciso pensar. A racionalidade do mundo novo, esse mundo globalizado e tudo mais, não é econômica. A racionalidade do mundo novo é uma racionalidade política, porque esse mundo é conflituoso. Vocês viram, a Alemanha refuta, Copenhague recebe. O pessoal do passe livre protesta, o outro vai pedir a volta dos militares. É assim que é, isso é democracia. Não tem que ter medo, é discutir. Ganhará o que for mais inteligente e que tiver estratégias para convidar e convencer as pessoas a compartilhar das suas ideias. Vamos lá. Bom, então, essa mudança de racionalidade sobre a qual eu falei,
Isso aqui, nesse período popular, está o germe da outra globalização que o professor Milton fala, que é a possibilidade de transformar a escassez em abundância. Aí sim, a inclusão, a exclusão em inclusão. Mas para ter inclusão, nós temos que mudar o modo civilizatório e o modo político. Não tem outro jeito. Eu não estou aqui fazendo, que não digam em São João, que se disserem são falsos. Eu não estou aqui pregando revolução, não estou fazendo política, eu estou explicando o mundo. O mundo precisa mudar, aceita, não é para o cara mudar de opinião, ele apenas vai ter que tolerar o outro, ele vai ter que respeitar o outro, é só isso, mais nada, vai ter, porque se não tiver, ele vai ter que ir na marra, porque é melhor a gente entrar no tempo novo, pacificamente, e o mundo será pacífico, porque quem provoca as guerras não é a maioria do mundo. Quem provoca a guerra é meia dúzia de fulano, voraz, que ganha dinheiro com a guerra, que ganha dinheiro com a morte. A maioria do povo não é assim, no mundo inteiro. Portanto, eu vos anuncio a paz. Ela está chegando. Queiramos ou não, ela vai chegar. Amanhã ou depois, vai chegar. Não há outro jeito, né? Outra coisa é que as massas populares, elas já descobriram as tecnologias e suas possibilidades e usam. Vocês não têm ideia o que alguns movimentos, em São Paulo, por exemplo, alguns eu acompanho de perto para minha pesquisa, fazem com o uso da tecnologia e aliviam a barra da mortalidade na periferia de São Paulo, usando as altas tecnologias para fazer música, para fazer teatro, para fazer sarau, para fazer um monte de coisa, para levar a paz, o conforto, a maioria das pessoas que ainda precisam, né? E a outra coisa é essa possibilidade que os lugares nos dão de nos encontrarmos e conversar sobre o futuro, portanto, de construir uma nova história. A nova história não se dá por milagres, a nova história se dá em eventos, em atividades como essa, que eu e outros, cada um pensando do jeito que pensa, possam fazer livremente, democraticamente, em qualquer lugar da cidade. Vamos lá. Bom, esse lugar da cidade, aqui eu não vou parar. Os urbanistas, eles fazem uma confusão danada. E os geógrafos também, os sociólogos também. Isso aqui é a obra do Milton Santos. Ele tem um tal rigor científico que ele corrigiu o sentido das palavras, de modo que você possa aplicá-las corretamente. O urbanista, ele sabe desenhar a cidade, ele não sabe definir estratégia para a cidade. Quem define estratégia para a cidade, primeiro é o cidadão. Quem é o dono da cidade não é o prefeito, com todo respeito ao meu prefeito que está ali sentado. É a cidade, facilita o governo dele, se a cidade disser o que quer. Então, essa coisa aqui eu vou passar logo, mas isso é uma coisa que a gente pode discutir depois lá na universidade, né? Esses conceitos, pode passar. Eu vou passar rapidinho para vocês terem uma ideia de tudo que eu falei, como o mundo muda depressa. É um desenho para vocês verem como que uma cidade se transforma em 17 anos. Quem mora não vê, porque parece que essa mudança é lenta, mas não é. Isso aqui é um exercício teórico feito por um urbanista suíço, é uma forma de pensar europeia, mas ela é muito didática. Não sei se o Vladimir, que foi meu aluno, eu mostrei isso para ele, eu uso isso com muito material didático há muitos e muitos anos. Então vai lá, chama-se A Mudança da Cidade, o autor é o Jürg Miller, tenho aqui a editora, para quem um dia quiser ter, é um excelente material didático para ensinar arquitetos e urbanistas a lidar melhor com a cidade e não pensar que a cidade é forma vazia, que você bota uma forma e discutiu. Não, a forma, assim ou assado, dependerá daquilo que nós quisermos fazer com a cidade. Se nós quisermos fazer isso, a gente adensa, se a gente quiser fazer aquilo, a gente espraia. O problema não é adensar ou espraiar, é o que fazer com a cidade, o futuro das pessoas. Essa é a discussão. Então vamos lá. Isso é aula, viu? Isso é beabá do urbanismo. Mas o urbanismo, ele vem depois do planejamento urbano. O planejamento urbano é a discussão estratégica sobre a cidade.
O urbanista só funcionará bem se a gente disser a ele: eu quero que você me desenhe uma cidade para que ela venha a ser isto. Eu não vejo ainda com clareza, eu não estudei, não li tudo que eu tenho que ler, para ver se nós temos clareza do futuro que nós queremos para São João da Boa Vista. Futuro para todos, não só para alguns, para todos, né? Então, olha, eu vou mostrar a evolução de uma cidade de 53 a 76. Então, vocês vão ver uma série de fotos. O que eu chamo a atenção? Ele foi tão genial que ele muda de estação, ele mostra a cidade no frio, na chuva, primavera, verão, outono e inverno, de dia e de noite. Então, ele brinca com o tempo da natureza e o tempo da história, o nosso tempo e o tempo da natureza. Vamos lá. Aqui é a cidade de 53. O que eu ponho é para vocês ficarem atentos, não vou dar para eu explicar, mas olhem o todo. Perceba esse senhor aqui na esquina, ali no jornal. Faz isso lá na Ipiranga com a São João, ou aqui naquela avenida que a gente passou agora em frente à universidade, quando estão chegando os alunos, para numa esquina para ler jornal, para você ver o que acontece com você. E ele está lá, folgadão, né? Tudo. Olha o ritmo dos desenhos. Então, é 53. Vai lá. Depois, 56. O carinha já sumiu da esquina, porque ele não é bobo. As toalhinhas brancas do bar também já sumiram. Essa casa aqui já está para reforma. Aqui tem um rio, preste atenção nesse rio e preste atenção aqui nesse beco, que tem árvore. E, sobretudo, preste atenção na mantiqueira, que está aqui no fundo, está vendo? É. Preste atenção, vai lá. Aqui já é o outono. Fumaça. E ele mostra também, ele dá uma aula de política. O político esperto, e a gente vê isso no Brasil acontecer, quando tem que botar um plano nacional, eles aprovam no domingo, né? No sábado, véspera de carnaval. O político usa o tempo histórico e o tempo, e às vezes é preciso usar, tem que ter estratégias com relação ao tempo. Você vê que quando está chegando, isso aqui é o outono, por conta da cor da folha da árvore, olha o que ele faz, olha o tamanho da obra, ele está abrindo um metrô aqui. Olha aqui o estrago, o homenzinho aquele, olha onde veio parar, o que lia jornal. Então, expulsa as pessoas de um determinado tipo, de uma determinada idade, dos lugares que elas estão acostumadas a viver, né? Vai lá. Aí chega o inverno. Claro que o inverno, a neve escorrega, tem batida, vamos demolir, aproveitar, porque a neve amansa a paisagem. As pessoas, quando acordar, que acabar a nevada, vê que sumiu um quarteirão. E elas não perceberam, né? É muito legal. Aqui ele já terminou esse lado, está abrindo aqui. Cadê a mantiqueira? E tem um símbolo aqui, porque eu ponho essa flecha para chamar a atenção. Tem um avião aqui dizendo que este lugar, que até então não tinha, passou a ter um aeroporto internacional. Ou seja, este lugar entrou no mundo. E ele mostra isso com as tecnologias visíveis, materiais. Vamos lá. Uma beleza, né? Aqui vai a primavera. Olha o símbolo de que o mundo chegou, o tigre da Esso, o Peter Stuyvesant, que é uma marca de cigarro internacional, né? E ele vai dando alguns símbolos, e olha a cara que vai ficando a cidade. Aquele charme da cidade feita pelas mãos das pessoas, escolhida por elas. Pensa em São Paulo, olha essa casinha aqui, que era uma bicicletaria lá no começo. Fica olhando, tem uma grua aqui. Aquele coisa que eu chamei a atenção, daquelas árvores sumiu, as montanhas ainda estão lá, né? A mantiqueira está lá no fundo. Isso aqui é a Estátua da Justiça, ela ainda está aqui firme. Aquele quarteirão já caiu, aqui também caiu, aqui caiu, vai embora, vai lá. Ó, essa casinha virou de banda, perceberam? Essa aqui era a frente dela, estava para cá, ela virou. E aí eles também fazem uma enganação, botam um parquinho de diversão, que é para a pessoa não perceber que está mudando tanto. Você ocupa o espaço da cidade, são estratégias do uso do urbano. Aqui terminaram as obras, chega a Sony, chega a Kodak, aí é escancarado. É um lugar que, de fato, se mundializou. As grandes empresas transnacionais começam a chegar, mas para que elas cheguem,
para que haja isso que a gente chama de refuncionalização do lugar, ou seja, para que o lugar assuma novas funções, e é isso que nós temos que discutir. O que nós vamos trazer, como nós vamos trazer, e medir as consequências do que vamos trazer num mundo que hoje é mais acelerado do que foi há 20 anos atrás. Né? Então veja como é que as coisas começam a se passar. Né? Vai lá, por favor. Ó, aí já começa viadutos, protestos, aqui são os ecologistas. Proteção, está escrito ali, não dá para ver, a polícia de prontidão, porque as pessoas têm medo do novo, se não sabe o que é, manda bater e prende. É melhor do que conversar, é mais rápido, mais eficiente. E vamos andando, até chegar nessa beleza que se transformou aquela vilazinha. Ah, é moderno. Não vou ter tempo de dizer os problemas que isso traz para a cidade. A modernidade. É um espaço que exige... O que você precisa ter, no mínimo, para andar nessa cidade? Carro. E antigamente você andava a pé. Todo mundo pode ter carro? É isso que nós temos que discutir. Tem que saber o perfil da população. Quem é ela? Vai lá. Aí eu botei as duas, para vocês perceberem como era, toalhinha branca, bonita, neguinho lendo jornal. O cinismo é tão grande que a estátua da justiça voltou para cá. Como ela estava aqui, ela voltou para cá. O resto mudou tudo. E guardaram alguma coisa, porque o patrimônio também não dá para a gente liquidar com todo ele, né? Patrimônio urbano. O resto mudou tudo. E cadê a Mantiqueira? Sumiu. Qualquer semelhança é mera coincidência. Pensem. Vamos lá. Agora eu vou correr um pouco, né? Então, esse processo de constituição da cidade é uma obrigação de tudo e de todos, é uma decisão política e é injusto, além de não ser correto, deixar poucos decidir sobre o nosso futuro. Nós temos que participar e temos que opinar e temos que discutir, só que com competência. Não é uma luta livre que tem que ter vencedor, é a história quem vai dizer que vai vencer. E, por favor, discuta com competência. A competência não é ter passado na universidade e ser doutor. A competência é o conhecimento vivencial também da cidade. Porque, às vezes, o intelectual, o planejador, ele dá uma passadinha aqui, sobretudo quando eu, que não moro aqui, eu não tenho o conhecimento da cidade que vocês que moram aqui têm. Então, eu tenho que ouvi-lo, sim, e muito. Então tem que ter essa humildade, não é? Vai lá. Aqui eu estou insistindo nessa coisa da importância da tecnologia, no acesso e acessibilidade que os pobres e os ricos têm diferenciadamente. Vai lá, Fernanda, as tecnologias. Essa coisa que é a característica do mundo contemporâneo, que é essa aceleração, tudo vai muito rápido, né? E aí nós chegamos à sociedade do ócio, né? Que é trazida pelas transformações do mundo, ajudado pela técnica, pela tecnologia. E aí fica todo mundo brigando que fulano, ciclano aumentou o desemprego. Quem me dera se eu pudesse brigar na praça pública contra um político que está aumentando o desemprego, ou contra um empresário que está demitindo. Isso faz parte da essência do mundo. Então, o que nós temos que fazer junto com o empresário? Discutir o mundo. A civilização ocidental, ela tem mania de só viver achando um culpado. Tem que ter sempre um culpado. Você vai lá, escolhe aquele culpado e bate nele, e o mundo comendo solto e piorando as coisas. Então, é disso que eu estou falando aqui. A mudança da história vai ter a extração da mais-valia para o nego ficar rico do ser humano. Isso é Marx, e Marx tem muita utilidade para um monte de coisa conceitual, que ele não errou e que o mundo hoje está acontecendo, que ele provou, e todas as pessoas na sociedade do ócio trabalharão menos, terão tempo para cultivar o espírito e construir a paz. Vamos lá, Fernanda. Então, é um modelo que está chegando, ele vai nascer, o humanismo vai ter que voltar, vai lá. Eu tenho que acelerar, né? Tem uma série de comentários que eu faço, mas eu vou pedir para a Fernanda passar depressa, porque isso aqui é uma coisa que dá uma discussão belíssima. Isso é a característica da sociedade do ócio. Crescimento zero, não tem que crescer, tudo estará. A preocupação do crescimento é porque alguns ganhem, não vai precisar isso. Uma ênfase na qualidade, não na quantidade. Hoje tudo é quantidade.
Nós da universidade temos que produzir não sei quanto artigo, você pode produzir uma porcaria, mas você produziu 5, tá bom? Você recebe o prêmio, que isso? E a descentralização. Governo centrado na prefeitura, no Palácio dos Bandeirantes ou no Palácio do Planalto, querendo comandar tudo, vai ter que mudar. Vai lá. Isso vale, é uma atitude humana, a descentralização. Compete a cada um de nós, então, escolher o caminho que quer percorrer. Eu vou dar uma olhadinha rápida em São João, como é que eu, com meus estudos e as minhas leituras, em 2 semanas, estou vendo São João. Eu acho que eu tenho a obrigação de falar isso como geógrafa e como professora. Vai lá. Então, eu peguei um mapa, eu não tinha a planta daqui, porque eu não tinha vindo, pedi para um escravo, eu tenho escravos brancos, que são meus alunos, tem que me obedecer e aprender comigo, e me respeitar. Se souber mais do que eu, reivindica, eu dou a cátedra. Se não, tem que aprender comigo, porque os estudantes estão ficando muito metidos e ignorantes. Eles acham que sabem mais do que os professores. Se você souber mais do que o professor, tira o seu professor, porque ele está no lugar errado. Mas estude para assumir o lugar dele. E façam política direito. Então, quem são os são-joanenses? Vamos lá. Reitor, me desculpe, mas eu precisava dizer isso, viu? Olha aqui, como que evolui a população de São João? Ela tem uma queda em 50, depois ela passa a subir, e a partir de 2010, dados do IBGE. Briguem com o IBGE, não comigo. A população de São João se estabiliza, está se estabilizando desde 2010. Vai lá, rapidinho. Isso vai ficar, vocês pegam. Diminui a população rural e aumenta, no mesmo ritmo da total, a população urbana. Quer dizer que está nascendo mais gente na cidade do que na zona rural. Vai lá. Isso aqui é a distribuição por idade, isso é muito importante para traçar o futuro de São João da Boa Vista. De 0 até 100 anos. Eu fiquei parma de ver a quantidade de gente que tem aqui com mais de 80 anos. Quando eu morava aqui, o povo morria com 50, 53 e era velho. Morria com 60 e era velho, há 50 anos atrás. Vai lá. Se você vai fazer a pirâmide de idade, isso aqui se chama, aqui estão as mulheres, aqui tem os homens. Tem mais mulher do que homem em São João. E o que que acontece? Essa pirâmide, a gente chama de pirâmide barriguda. É uma pirâmide que a população está envelhecendo. E é a mesma pirâmide de Paris no pós-guerra. Significa que estruturas do mundo estão mudando, que interferem em todos os lugares e que está fazendo com que a gente tenha aqui um começo de aumento da população com mais de 75 anos, é um fenômeno mundial. O número de velhos em São João, isso é dado de 2010, hoje já é maior do que era há 6 anos atrás. Então nós vamos ter aqui um contingente de velho que é um fator a ser explorado. Velho não é prejuízo, velho é investimento. Vai lá. Aí eu fui ver a distribuição de todas essas coisas em São João da Boa Vista, onde é que estão o maior número de pessoas, é aqui, para eu ir vendo quem são elas. Vai rodando, Fernanda. Aqui, os homens, as mulheres, vai lá, não dá tempo de eu interpretar, tudo isso, vai lá, pode ir. Olha, a pirâmide, peraí, volta lá uma só. Essa aqui é a pirâmide do Brasil. Vê como é parecida com a pirâmide são-joanense? É também uma pirâmide barriguda. São João tem uma característica muito interessante. Ela tem uma aderência muito grande à dinâmica do país e à dinâmica do mundo. Ou seja, ela é muito sensível aos eventos e a tudo que acontece por aí, acontece aqui também. Então é bom ficar de olho no mundo, não é? Vai lá. Aqui é como vai ser a pirâmide brasileira. Em 2010, ela já está assim. Olha como ela era em 1980. Vê que transformações demográficas nós temos. Mas o Brasil ainda tem fenômeno migratório intenso. A gente não tem muito aqui em São João. Vai lá. Ou precisa ver. Eu não li nada sobre isso. Aqui são as pirâmides brasileiras. Olha como vai ser o Brasil em 2060. Portugal está assim, e se não se cuidar, vai deixar de existir como país soberano em 2030. Portugal. Vai lá. Então, como vivem os são-joanenses, né? As pessoas de 10 anos e mais por classe de rendimento. Eu tomei um susto quando eu vi isto. Você vê que até aqui é o grosso da população, se você somar tudo isso aqui, dá 73% da população
que não tem rendimento, ou seja, filho que trabalha com o pai, não recebe salário, famílias que trabalham, ou ganha de 1/4 a 2 salários mínimos, né? E aqui mais de 2 a 5, mas o grosso está aqui, ó. Isso aqui dá 73% da população. Na literatura internacional, isso é considerado calamidade pública. O plano tem que ver isso. Para mim, essa é a prioridade 0 de São João da Boa Vista. É uma população que está, não é que é ou que ficou, ela vem se empobrecendo. Se você faz análise no tempo disso aí. Eu soube que teve gente que ficou brava. Não pode ficar bravo. Primeiro, o dado é um dado oficial. Tem que se perguntar por quê e não mandar matar quem chegou e foi causa disso. Acolher, considerar um dos seus e ajudar. O mundo está precisando um pouquinho de solidariedade também. Vai lá. Mas eu acho que são famílias são-joanenses que vêm se empobrecendo, como está acontecendo no mundo inteiro, né? Há um achatamento da pirâmide, um aumento de pobre em número, né? E aqui é um gráfico muito interessante, em que eu mostro essa coisinha azul, são as pessoas sem rendimento, né? Você vê que vai diminuindo por idade. Então, o problema é sério, porque chega até 40 anos. Então, você tem uma força de trabalho aí imensa que está sem rendimento. Isso é sério, né? E por aí vai, não vou interpretar porque demora. Aqui eu fiz a evolução da população de 2000 a 2010. 2000 é essa curva azul, 2010 é a curva vermelha, que ganha até 1, 2, 3. Então, você vê que de 2000 para 2010, houve um achatamento exatamente aqui, no pessoal de idade produtiva, né? Vai lá. Aqui eu botei tudo para ver como que o território de São João, onde moram os ricos. Esses amarelinhos é rico. Eu não sei ainda localizar no mapa de São João o que é aqui, mas aqui está o centro, é daqui para cá, aqui está a serra. Então vocês se localizem. Você vê que é um espaço segregado dos ricos. Aí eu falei, deixa eu ver como é que está a distribuição dos equipamentos e serviços na cidade. Tem equipamento que tem que estar tudo aqui, e tem outros que não precisa estar aqui, tem outros que tem que estar aqui. Isso você vai estudando, isso se chama uso do território. Monitoramento do uso do território, que é que o plano diretor tem que resolver e corrigir as injustiças, que por falta de dinheiro, por falta de orçamento, por erro e tudo mais vão acontecendo. Vai lá. Aí eu fui plotando cada um, né? Onde que mora. Quanto mais escuro, maior é o número de pessoas sem rendimento. Vai lá. Ou até meio salário mínimo, até 2, pode ir passando. Tem uma evolução que eu fiz, vai estar na internet, vocês podem baixar. E fui olhando o que vai acontecendo. Você vê que de 5 a 10, aqui de 10 a 15, olha aquela área que tinha aqueles amarelinhos, onde moram os ricos da cidade. Vai lá. 20. Então, a gente tem que fazer, isso se chama estudos analíticos para definir uma estratégia territorial para São João. Se me perguntar o que fazer com a cidade, subir ou espraiar, para mim isso é uma discussão secundária mesmo. Eu não sei o que eu vou fazer. E onde estão as pessoas, onde estão os serviços? Eu vou estreitar ou alongar para quem? Com que finalidade? Para quê? Porque querer tomar posição sem deixar claro isso, não pode. É leviano, no mínimo, né? Vai lá. Então, esse monitoramento que nós já começamos a fazer lá na prefeitura, e os meninos avançaram bastante nessas coisas, que depois há uma intencionalidade da prefeitura de disponibilizar isso a todo cidadão, para ele saber o que está acontecendo na cidade dele. Vai lá. Então, eu acho que há 3 questões para o planejamento da cidade que precisa ser discutido entre os poderes, né? Mediado pelo executivo, que é quem implanta o plano, mas com a participação do legislativo e do executivo. Eu não sei o que acontece aqui, não sei se tem algum vereador aqui dentro. Os vereadores parece que não é com eles o plano diretor. Obrigada, vereador. Nunca aconteceu isso na minha carreira. Eu lhe agradeço, sensibilizada. O legislativo acha que não é com ele, só que é ele que aprova a lei. A cidade está como está por conta do legislativo, porque a gente não pode deixar de cumprir a lei. E não é com eles. Bom, então o conhecimento da situação presente é
um ingrediente do esquema operacional. A definição de estratégias para depois fazer o plano. E discutir o uso do solo e a lei de uso do solo. Discutir de chofre. A lei e o plano, sem saber o que é da cidade, eu não consigo entender. Vai lá. Bom, aí eu fiz uma análise de cada um dos setores, o que acontece com a habitação. São João tem um problema habitacional, mas não é dos mais graves da República, não. É solúvel tranquilamente. Vai lá. Aqui, olha, eu mostrei isso para uns amigos meus, olha só o que tem de domicílio improvisado. Isso aqui se resolve no tapa. Não é um problema sério. O grande problema sério de São João é melhorar o perfil de rendimento da população, dos 73%. Vai lá. Bom, aí eu fui pegar os rendimentos e serviços, peguei cada um dos serviços, creche, por quê? Com população de menos de 1 ano, para ver se há uma lógica. Porque os governos, como eles não fazem esse tipo de análise, às vezes tem que botar uma creche onde ele acha uma casa, onde tem terreno, mas tudo isso tem que ser resolvido igual. Em São Paulo é um descalabro que tem de falta de lógica, né? Aqui há uma certa aderência, está faltando aqui, mas tem creches que estão sendo construídas, e eu vi hoje, pelo mapa lá do pessoal, que esse mapa está absolutamente desatualizado. Então, não é grave a situação de São João. Então, vai lá, creche, aqui também creche, mas com análise de rendimento. Eu peguei idade e rendimento para ver se você põe creche pública em lugar de pobre. Não adianta você pôr uma creche rica. Mas isso é uma prioridade política, que não sou eu que defino, né? Mas é a cidade e o prefeito. Aqui estão as escolas municipais, mas também já está atrasado, vai lá. Só para você, pode ir passando. Todos os temas que eu pude, saúde, educação, habitação e tudo mais, eu fui fazendo essa análise por faixa de renda e por número de gente, para ver se, de fato, os equipamentos da cidade estão atendendo uma demanda do cidadão em função do seu perfil. Porque também não é um chute, não pode ser um chute, né? Aqui, as faculdades, né? A saúde, meu mapa está pode ir completamente desatualizado, tem muito mais coisa do que isso. O PSF, o Saúde da Família, né? Então, com toda essa análise, pode passar, como é que a gente vai antecipar o futuro, né? Nós vamos ter que fazer um esforço muito grande para nos sintonizarmos com as características do mundo. Respeito à diversidade, tolerância, aceleração do tempo, aumento da pobreza. Não adianta botar no caminhão e mandar fora, como os prefeitos fazem em muitas cidades do Brasil hoje, em municípios ricos, perto de São Paulo. Não é por aí, né? Então, vamos lá. Aqui eu comento todas essas coisas, quais são as questões importantes, o que a gente vai ter que cuidar. Eu já comentei isso, posso passar direto, né? Então, quais são os desafios, estou concluindo, e as potencialidades que eu vejo em São João da Boa Vista, a partir da minha experiência profissional, da minha vida aqui, e que eu vejo que tem algumas coisas que não mudaram em meio século, e que eu acho que a gente poderia discutir. É uma proposta de discussão, né? Vai lá. Eu acho que São João tem algumas potencialidades que precisariam ser mais aproveitadas. Uma aderência aos movimentos do mundo, eu já falei. O que está acontecendo no mundo que nós podemos fazer, já que somos tão aderentes? A sua posição estratégica entre São Paulo e o sul de Minas, isso sempre foi um fator importantíssimo para São João da Boa Vista. Isso não significa que São João da Boa Vista vai entrar no eixo da Bandeirantes ou do Anhanguera, que é altamente desenvolvido. Nós já perdemos esse passo com as características desse eixo, que é um eixo de industrialização. Nós perdemos esse passo, mas isso não significa que nós perdemos, não alcançamos, porque nós fizemos outras coisas. E porque a história determinou que assim fosse aqui, né? A sua natureza exuberante, o seu capital social. São João sempre foi muito zeloso, sempre teve um ensino de primeira linha, é uma coisa a ser explorada, a função educacional de São João da Boa Vista, o seu capital cultural, a sua história econômica, a sua população jovem e a sua população idosa. Essas são as potencialidades que eu acho que tem em São João da Boa Vista. Então, quais são os desafios que nós temos?
É a primeira vez que eu vejo uma democratização tão bem feita da elaboração de um plano diretor no Brasil. Sistematizada, respeitável, com gente com todas as posições, civilizadamente discutindo, reivindicando seus direitos, que todos têm. Então, isso é uma potencialidade que revela a maturidade política para a participação. Eu tenho mapeado o processo de participação no Brasil, que ia 2 pessoas na reunião. Eu vi congresso na cidade, Campinas, com 8 pessoas no congresso da cidade. Campinas tem 1 milhão de habitantes. E aqui, as salas não estavam repletas, mas sempre tinha mais de 10, pelo menos, ou muito mais do que isso. Então, eu acho que é um processo a ser cultivado, só que ele não pode ser episódico. E isso eu me refiro àquela característica do mundo que é o da descentralização e o processo permanente de participação. Enfrentar os problemas do presente, especialmente essas dificuldades dos 70%. Eu acho que São João não pode se esquecer disso no plano diretor. Acho que tem que preparar para uma gestão pública e privada para o futuro, que será altamente político. Essa gestão precisa ser modernizada, complexizada, porque senão os empresários e o governo vão padecer. A competitividade que está sendo exigida das empresas não é fácil para o empresário aguentar, e cada vez vai ser maior. Ele tem que atualizar o seu parque industrial sempre, porque as máquinas estão se renovando se ele quiser, porque se ele não entrar na competitividade mundial, ele vai se danar, porque o mundo está aqui. Outro tomará o lugar dele. Então, são coisas que eu não sou empresária, nunca fui, mas eu imagino que seja um problema que ele tem que encarar. A ousadia na compreensão de suas aderências ao mundo. A gente está fazendo devagarinho um projeto que eu vou agora escrever, depois das diretrizes que eu recebi hoje do reitor, com essa cátedra. A cátedra não é uma coisa acadêmica, é uma função inovadora de uma cidade. Só que ela vai vender, vai comprar e vai produzir conhecimento. E a gente pode fazer em São João, por que não? Pode fazer em qualquer lugar do mundo com as tecnologias disponíveis. Tem que ter ousadia, porque a sociedade do ócio está chegando, preparar a sociedade do lazer e do ócio, equipando a cidade, deixando-a bonita, para ela acolher tudo aquilo que a sua potencialidade já lhe oferece. Vamos trabalhar em cima disso. Isso dá dinheiro, porque é o que vai dar dinheiro. O mito do desenvolvimento industrial morreu, o mito do desenvolvimento morreu. Ninguém vai mais esperar acumular para depois dividir. Já tinha que ter dividido, senão não teria 70% de pobre aqui em São João da Boa Vista. Vamos lá. Então, eu acho que os desafios é que essa cidade é uma cidade bem organizada, mas que empobrece, 70% são pobres, 48% com algum rendimento, 22% não tem rendimento algum, é uma cidade que envelhece, é uma cidade que diminuiu o seu ritmo de crescimento e tem as suas potencialidades, isso é a fonte de riqueza de São João, compatível com aquilo que o mundo está pedindo, né? No mundo competitivo, sob todos os pontos de vista, São João atravessou com nota 10 o período técnico, científico e informacional. Vai lá. Então, eu acho que o nosso futuro está lançado. Ou a gente aprende a lidar com ele, tem a coragem política, a cidade inteira, de assumir o futuro que quiser e brigar pelas coisas importantes, ou a gente vai perder o bonde da história. Porque 70% de gente ganhando só 2 salários mínimos, para chegar a 80% ganhando 1 salário mínimo, e 90% de pobre, isso já acontece no Brasil. Então, é bom ficar esperto, né? Vai lá. Bom, aí eu quis trazer algumas coisas bonitas para dizer às pessoas que não é só o governo que cuida da cidade. Há um conceito que se trabalha muito hoje, que é o conceito de urbanidade, que é todo mundo cuidar da cidade e se apropriar do espaço público. A sua casa não termina ali dentro. Então, você vê, são cidades no mundo que as pessoas cuidam. Em vez de plantar flor lá no jardim escondendo, assuma o compromisso de fazer da sua cidade, não é da dele, da sua cidade, uma cidade bonita. Eu visitei, como planejadora, muitas dessas cidades.
Aqui no Brasil tem uma prefeitura que faz isso, ela tem um canteiro de um negócio de muda, Sobral, no Ceará, que dá muda para quem quiser enfeitar a porta da sua casa. O cara vai lá e o prefeito distribui. Árvore. A pessoa planta. Porque no Brasil nós criticamos o governo, mas a gente acha que ele tem que fazer tudo porque a gente paga imposto. Então vamos brigar para pagar menos imposto e ocupar nossa parte e ficar com o dinheiro. Vamos brigar pela reforma tributária, que tal? Porque uma coisa é a outra. Você briga pela reforma tributária e não tem uma proposta a fazer, é melhor que fique o dinheiro na mão do governo, que bem ou mal as nossas cidades estão em pé. Então isso aqui é urbanidade, é cuidado desse cara que mora aqui com a rua dele. Vai lá. Trouxe vários exemplos de praças e tudo, que todo mundo tem que cuidar. Toma o tempo, em vez de ficar vendo televisão e bobeira, 24 horas por dia, deseducando o espírito. Cuide da vida coletiva, que além de você ir para o céu, você tem uma felicidade imensa em olhar para o outro, porque ele está olhando para você. Bem ou mal ele está. Vamos lá. Pontes. Gente, esses riozinhos, tudo entupido. Vamos arrumar esses riozinhos, fazer uma coisa bonita. Acolher essa cidade, arrumar essa cidade para receber as funções que ela vai ter que receber na sociedade do ócio. Está prontinha. Vai lá. Olha, uma trepadeira aqui, agarrada no muro. Não precisa ter nem calçada. Ficam cobrando. Uma coisa que nenhum prefeito consegue fazer cumprir, que é obrigar o nego a fazer calçada. O nego não tem o que comer, vai fazer calçada. Vamos ser real? Vamos cair na real? Isso aqui não é a Suécia, nem a França. Vamos lá. O plano diretor precisa deixar a cidade desse jeito, encontrando maneiras para que todos assumam e usufruam. E todos precisam lutar pela cidade que querem e não enxergar apenas os seus interesses particulares. A cidade é uma obra coletiva. Então, tudo isso eu acho que precisa estar contemplado no plano, e é disso que sai a lei do plano e a lei de uso e ocupação do solo. Botar o carro na frente dos bois não vai dar certo. E depois não vai ser obedecido, porque a sociedade é muito mais sábia do que as escritas mal feitas, né? O George Wilhelm, prestar uma homenagem a ele, ele tem um livro muito interessante que se chama Do Plano à Gaveta. Sempre foi assim. Isso significa que a sociedade não está ligada e que os governos não se interessam pelas coisas que se escrevem, que a política não tem respeitado as coisas que são propostas, e por aí vai. Todo mundo tem culpa no cartório, né? Então, eu estou falando aqui de uma utopia em homenagem a esse grande latino-americanista que foi o Eduardo Galeano, que eu gosto muito. E eu acho que vocês devem sair daqui dizendo: essa mulher louca, ela falou do mundo, ela puxou a orelha, ela ficou brava, mas eu vivo com as minhas utopias, né? E o Galeano diz isso que é muito bonito: a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso. Para que eu não deixe de caminhar. Mas, vai lá. A minha utopia, a minha aqui, da Maria Adélia, sanjoanense, planejadora de cidades, de metrópoles e feitora de políticas urbanas para o meu país. Fui caminhando, e hoje, aqui, nesse meu querido Teatro Municipal, eu encontrei parte dela. Saindo daqui, eu jamais poderia imaginar. Eu sabia que eu queria ser geógrafa, mas eu jamais poderia imaginar que eu voltaria à minha cidade para palpitar no seu futuro. E eu cheguei nesse futuro e vou alcançar o outro futuro que está por vir. Eu tenho 76 anos e vou chegar aos 120, incomodando, sem câncer, porque eu digo que penso, quero, porque eu aprendi com grandes professores do século XX
de quem fui aluna e os reverencio sempre, os leio sempre, os obedeço sempre. Eu aprendi com eles a ser livre e a buscar ser competente. Então, essa minha utopia começou a ser construída em 48, no Grupo Escolar Coronel Joaquim José, aqui na Praça do Lado, no Colégio Estadual Cristiano Osório de Oliveira, perto do mercado, quando eu ainda ficava lá, com minhas professoras e professores a quem eu rendo homenagem. Eu não podia deixar de fazer isso aqui hoje, alguns deles: professora Rita Guiar, professora Ernestina Vestim, professora Adélia Adib, professora Helena Maranhão, professora Josefina Grigoletti, professora Maísa de Desenho, Carmen de História Natural, Romeu Menezes Cabral, que é responsável pelo meu futuro, professor Durval Nicolau da Química, professor Licínio Vita da Silva, professor Paulo Sandeville, de quem eu morria de medo, professor Américo Caselato, o único que na vida me deixou de segunda época, nunca mais eu fiquei, aprendi com ele, professor Chico Pascoal, que me ensinou o que sei de português, professor Nassib da música e tantos outros que eu devo estar me esquecendo. E também todos os meus colegas de então, com quem na meninice construíamos as nossas utopias e as nossas caminhadas. Eles são todos testemunhos dessa história, algum deles deve estar por aí, não sei se está, talvez, né? E que me emocionam muito com as suas presenças ou com as suas ausências, porque eles estão aqui e eu os carrego para onde vou. Eu acho que essas pessoas aqui, elas sempre serão eternas nos nossos afetos. A gente constrói o mundo com afeto, não com ódio. Vai lá. Eu agradeço a São João da Boa Vista que está aqui hoje. Os fundamentos do que eu disse hoje, eu recebi aqui. E tenho como um tesouro. E tenho muito orgulho de ter começado aqui, nesta cidade dos crepúsculos maravilhosos. Muito obrigada a vocês. E até um dia, se Deus quiser. Agradecemos à professora Maria Adélia por essa aula magnífica e a todos vocês que estiveram conosco. Muito obrigado, boa noite. Contamos com vocês nos próximos eventos e conosco na discussão e elaboração da revisão do plano diretor. Muito obrigado, boa noite a todos.